boa noite, meu amado irmão. Você que nos assiste, é um prazer poder falar da palavra de Deus para você, para sua família. Eu quero deixar um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo e também um abraço aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana em Zimbros. Mesmo diante dessa pandemia, nós continuamos crendo que Deus é aquele que está nos assistindo, Deus é aquele que está presente. A Covid-19 tem aumentado muito aqui na nossa região, nós estamos em um estado de alerta e essa é a razão de estarmos com os nossos trabalhos suspensos, tanto aqui como também na nossa congregação em Zimbros. Meu querido, eu quero dizer que Deus é aquele que sempre vela por nós, que é o que nós vamos logo mais comentar. Quero fazer a leitura do texto da palavra de Deus, que fala assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9. Fala assim, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu amado, olha, que verdade colocada na palavra de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Que texto confortador, pois nós sabemos que um dia vamos partir desse mundo e a pergunta é, para onde nós iremos? Qual que é a proposta de Deus para você? A proposta é, venham até mim, porque o que eu tenho preparado para vocês é algo que não se dá para imaginar. Eu quero orar com você nesse instante, pedindo a bênção e a direção do Pai Celeste. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, se você puder. Pai amado, muito obrigado por esse momento, muito obrigado a Deus, porque o Senhor sempre está presente. Muito obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos garante que um dia nós iremos estar com o Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que todo aquele que estiver nos assistindo, que ele possa ter a certeza da vida, do futuro, de um lar melhor, de um dia estar nos braços do Pai. Deus querido, abençoe aqueles que estão passando pelas dificuldades no que diz respeito a essa pandemia. Muitas famílias estão enfermas, outros perderam seus entes queridos. E só o Senhor, ó Deus, pode confortar e consolar essas vidas. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, que Tu estendas os Teus braços, ó Pai. Segundo sabemos, são mais de 70 mil mortos em todo o nosso país. Isso é uma tragédia, uma tristeza muito grande. E por isso nós Te pedimos que Tu venhas, ó Pai, confortar essas vidas. Em Cristo nós oramos. Amém. Antes de nós fazermos a leitura do texto sagrado, em que nós vamos basear a nossa mensagem, nós vamos ouvir um hino, chama-se Morada Feliz. Morada Feliz. É o hino 194 do Inário Novo Cântico, que é o inário que nós usamos da Igreja Presbiteriana. Acompanhem comigo, meu querido, este hino. Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus. Com Jesus no porvir,
se sofremos por Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o louvor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Como nós acabamos de ouvir, não é? Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus, a morada feliz. Nós não fazemos nem ideia de como vai ser a casa do Pai. Por isso que o texto que nós lemos no começo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diante da certeza de que Deus é aquele que prepara a nossa casa futura, eu quero ler com você o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. João 14, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá ter ido, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido ouvinte, você que me assiste, palavras confortadoras. E esse texto nos vem agora para dizer o seguinte: continue confiando em mim. É isso que Jesus está dizendo. Continue confiando em mim. Gostaria de falar sobre essa noite, quero falar essa noite sobre o tema fortalecendo a fé. Fortalecendo a fé. Olha, quando Jesus menciona tais palavras, se você olhar o capítulo anterior, o final do capítulo 13, você vai perceber que Judas já tinha deixado o grupo dos discípulos. E estava ocorrendo um grande abatimento daqueles corações. Eles sabiam que Jesus estava próximo da morte. Por isso ele fala assim: olha, não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Jesus já tinha falado para aqueles discípulos sobre a morte, sobre a cruz. E a cruz estava próxima. E eles não estavam conseguindo imaginar como seriam as vidas deles quando Jesus morresse. Qual que era a ideia e o pensamento deles? O que nós vamos fazer quando Jesus não estiver mais conosco? E é nesse momento que Jesus conforta aquelas vidas. Jesus fala assim: olha, continue crendo. Quando o texto fala assim: olha, credes em Deus, crede também em mim, o verbo utilizado aí está no indicativo e no imperativo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: da mesma forma como vocês confiam em Deus, confiem em mim.
confiem em mim. Por que ele falou isso? Vejamos. Os ventos contrários conspiravam contra eles. E Jesus fala, mas continuem crendo em mim. Ele falou, olha, a perseguição virá, a cruz é inevitável. Muitos de vocês serão presos, castigados, mortos. Ocorrerá crise financeira. Serão cometidos de enfermidades, solidão, luto, dor. Mas continuem confiando em mim. As mesmas palavras que Jesus disse aos discípulos, ele está dizendo para você que nos assiste nesse momento. Talvez esteja passando por dor, por luto, solidão, enfermidade, Covid, não sei. Mas Deus sabe. E a proposta de Jesus qual que é? Continue crendo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu sou o único remédio para o coração turbado. Eu sou o único barco no oceano furioso. Eu sou a única esperança para a vida. Jesus já tinha alertado os seus discípulos de que ele iria partir. Por isso ele disse, para onde vou, vós não podereis ir. Mas eu vou voltar e vou levar vocês. Quando nós olhamos para o final do capítulo 13 e o capítulo 14 de João, nós poderíamos notar 4 dos perplexos discípulos falando e questionando a pessoa de Jesus. Por exemplo, Pedro. Pedro indagou a Jesus dizendo, para onde vais? É o verso 36 do capítulo 13. Tomé perguntou, não sabemos para onde vais, como conhecer o caminho? 14 e 15. Filipe inquiriu, dizendo, mostra-nos o Pai, isso nos basta. 14 e 8. Judas, não o Iscariotes, disse, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? 14 e 22. Esses 4 personagens fizeram determinadas colocações e perguntas, e eu creio que tudo ocorreu por uma própria ação de Deus, para que eles pudessem ter uma resposta, para que os corações fossem fortalecidos, confortados. Por isso o nosso tema é fortalecendo a fé. Nós entendemos que tudo tem um propósito. Essas perguntas foram feitas que era de fato para, mediante as respostas de Jesus, confortar os corações. Talvez você tenha no seu coração muitas perguntas, muitas inquietações, e é a palavra de Deus que nos dá a resposta a qualquer uma delas. Quando você vê Pedro perguntando, para onde vais? Você pode perceber que o questionamento de Pedro vai além do túmulo. Isto é, Jesus, para onde o Senhor vai? Onde o Senhor estará? Não é? Essa é a preocupação dele. Tomé, quando pergunta, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Estava numa situação assim de questionamento, de uma situação bem perplexa, né? Num momento perplexo, dizendo, Jesus, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. Como poderemos conhecer esse caminho? E eu entendo que essa pergunta de Tomé era interessante, e talvez você possa pensar assim, como que esse homem pergunta isso para Jesus, sabendo que ele é o Filho de Deus, que ele veio dos céus para morar na terra, para levar as pessoas para Deus? Será que ele passou 3 anos com Jesus e não entendeu nada sobre o futuro? Mas aí eu entendo que tudo tem um plano de Deus,
tanto para eles como para nós, porque a pergunta é o seguinte: olha, como conhecer o caminho? Em outras palavras, ele fala assim, né? Não sabemos para onde vais, como conhecer o caminho. Em outras palavras, ele fala o seguinte: olha, Jesus, eu posso crer no Senhor mesmo? Olha, eu posso me lançar, eu posso entrar nesse barco com o Senhor, sabendo que o Senhor vai me levar seguro para o outro lado? Muitos religiosos, muitos fundadores de grandes religiões e seitas morreram. E nenhum deles voltou para dizer: eu voltei para levar vocês. Nenhum deles respondeu o que Jesus respondeu, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e disse: eu vou voltar. Nenhum dos grandes líderes de seitas e religiões afirmou o que Jesus afirmou: eu vou para o Pai, eu vou preparar o caminho, eu vou levar vocês comigo. Sabe o que significa isso? Que ele estaria vivo. Como eu disse, grandes líderes e fundadores de religiões e seitas não colocaram isso como Jesus colocou. E nunca tiveram autoridade para falar como Jesus teve e tem autoridade. Por isso que a palavra de Deus está registrada: eu vou, mas voltarei. Filipe, quando ele coloca, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, em sua peculiar característica, serenamente tratou de um assunto não relacionado ao futuro, mas ele falou: olha, eu quero ver o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus, em sua resposta, afirmou ser a manifestação do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Em outras palavras, está dizendo: olha, eu sou a revelação exata de Deus. É isso que Hebreus fala. Jesus é a revelação exata de Deus. E quem me vê, quem vê as minhas obras, vê o Pai. E Judas, não Iscariotes, de uma maneira mais prática, pensou na questão presente. Isto é, que ele falou: olha, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Quando Judas faz essa colocação, pensou no tempo presente, quis saber se a revelação dada aos discípulos seria compartilhada com o mundo depois que Jesus os deixasse. Isso não vai ser. Eles vão conhecer. E vocês serão os instrumentos de levar essa verdade a esse mundo. Quando nós olhamos para o texto, e depois destas colocações, três questões, três situações nós podemos elencar sobre esse tema fortalecendo a fé. Primeiro delas, Jesus disse: olha, vocês devem ter fé em mim. Primeiro lugar, fé em mim. Crede também em mim. Tanto os discípulos como os judeus, eles criam em Deus, Deus Pai. Eles criam no Deus das promessas, no Deus das alianças. Mas, nesse exato momento, quando Jesus vai conversando com os discípulos, Jesus sentiu que aqueles apóstolos estavam preocupados, baqueados, chateados, quase que sem esperança. Como vai ser a nossa vida depois que o Senhor for embora? Eles esperavam um grande líder, um grande capitão que viesse para libertar Israel das garras do Império Romano. E você pode perceber isso
quando você lê o texto de Lucas 24, 21, aqueles dois discípulos que estavam descendo para o caminho de Emaús, indo pelo caminho de Emaús, e aí Jesus chega e começa a conversar com eles, e um deles fala assim: nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Em outras palavras, nós esperávamos que viesse um grande líder para levar Israel a ficar independente, livre do Império Romano, como nós ficamos, como os nossos antepassados ficaram lá no Egito. Essa era a visão que eles tinham. Quando Jesus foi assunto aos céus, o próprio Pedro perguntou: Jesus, é agora? É agora. E a resposta de Jesus falou: olha, o que vocês devem fazer é pregar o evangelho a todo mundo, anunciando. O reino de Jesus, ele foi implantado entre nós. O reino de Jesus é fato, é real. Agora, o que ele disse a Pedro? Preguem isso. Anunciem a todos. Creiam em mim. Esse é o primeiro aspecto do texto. Creiam em mim. Meus queridos, imagine só. Os discípulos, no momento da perseguição, Jesus sendo preso, não é? Jesus foi crucificado entre dois criminosos, como um criminoso, vilipendiado no madeiro. Tudo isso levou a muitos, né, a pensar: e agora? O que nós vamos fazer? Mas Jesus deixou bem claro que ele iria ressuscitar. Prova da divindade. A prova que ele iria ressuscitar, diz o texto: eu vou para o Pai e retornarei para levar vocês comigo. Isso é prova de que ele iria ressuscitar. Segundo aspecto do texto sobre fortalecendo a fé, nós precisamos de Jesus porque muitas vezes nossa fé está muito baixa, muitas vezes ficamos tristes, esbaqueados, arrebentados, quase que sem esperança. E o segundo aspecto que Jesus levanta para nós aqui é o seguinte: olha, tenham fé no futuro. Tenham fé no futuro. Na espaçosa moradia do Pai, onde haverá um lugar preparado para vocês, um lugar reservado para vocês. Ele falou: olha, eu vou preparar o caminho, eu vou levar vocês para a casa do Pai. Quando ele fala no texto, vou preparar, não é, o caminho, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar o lugar. Meu querido, olha, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver o seguinte: olha, uma das noções principais que podemos perceber é que Jesus é aquele que sempre vai adiante de nós. E uma das palavras mais importantes registradas no Novo Testamento, isso você pode ver em Hebreus capítulo 6, versículo 20, e o termo ali que é empregado a Jesus é pródomos, que significa precursor. Precursor. Quando o texto fala assim, e eu vou conduzir vocês para a casa do Pai, e você pode comparar esse texto com o texto que eu disse de Hebreus capítulo 6, verso 20, dele ser o precursor, o que nós entendemos? Que Jesus é aquele que vai à frente, adiante, nos levando em segurança para a casa de Deus. Essa palavra que nós colocamos aqui, pródomos, que significa precursor, ela pode ser vista de duas formas, para que você entenda melhor. Então vejamos. Primeiro, no exército romano, antes do exército caminhar
existiam aquilo que nós podemos chamar de tropa que ia adiante para abrir caminho. Eles colocavam fogo na floresta para facilitar o desempenho, o caminhar do exército que viria lá atrás. E com isso, o exército poderia caminhar tranquilamente, sem perigo algum. Então, aquela tropa, aqueles homens, preparavam o caminho para que o exército que viesse atrás pudesse caminhar tranquilamente, sem problemas aí com o exército inimigo. Um outro termo que podemos colocar aqui como pródomos, aqueles que vão adiante ou aquele que vai adiante, está relacionado com um bote. Vou explicar para você. Olha, era muito difícil aproximar-se do porto de Alexandria. Quando chegavam os grandes barcos, trigueiros, enviava-se um pequeno bote piloto para guiar aquela grande embarcação. Esse bote ia adiante, conduzindo aquele barco enorme, livrando de qualquer risco e de qualquer perigo. O termo usado para este bote era pródomos, isto é, o precursor. E adiante, e a grande embarcação então seguia esse bote pequeno, porque ele sabia que o condutor do bote conhecia toda aquela região, conhecia a forma melhor de entrar no porto. Jesus abriu o caminho que leva ao céu, a Deus. Quando ele fala assim no texto, olha, pois vou preparar-vos lugar, o que ele está dizendo? O caminho é seguro, porque eu sou o caminho. Eu levarei todos em segurança para os braços do Pai. Quando eu estava lendo sobre esse termo pródomos, nós moramos aqui perto do mar e aqui de casa o mar fica a 200 metros. Um lugar muito bonito, não é? Por isso que chama-se Porto Belo. Geralmente, Eliane e eu, nós damos umas voltas aqui pela região. E tem um lugar na cidade de Itajaí, onde tem um porto. Na verdade, são dois portos. Um fica na cidade de Itajaí e o outro na cidade de Navegantes. E ali tem o rio Itajaí-Açu, ele divide essas duas cidades. E o rio Itajaí-Açu lança suas águas no mar. E é pelo rio que as grandes embarcações, grandes navios com containers, acabam adentrando ao porto ou de Itajaí ou de Navegantes. E aí, queridos, quando passeamos, a gente sempre gosta desse lugar porque é muito bonito a gente ver a imensidão do mar, o rio, as grandes embarcações. Geralmente, quando os nossos familiares vêm nos visitar, nós levamos eles para vê-los, ou todos aqueles que vêm nos visitar, geralmente nós fazemos esse caminho que nós chamamos de interpraias, até chegar ali em Itajaí. E quando nós estamos ali, a gente percebe pequenos barcos indo buscar esses grandes navios. São chamados aí de práticos de navios. Existe um outro nome que agora não me lembro, mas esses práticos de navios, eles vão buscar os grandes navios lá no mar e trazem com segurança, guiando em segurança,
com segurança todos esses grandes barcos, porque esses práticos de navios conhecem o melhor lugar, a melhor forma, o horário certo, a questão das marés, e eles conduzem para dentro do rio Itajaiaçu até um dos portos. É assim que Jesus faz conosco. É isso que ele está dizendo para os seus discípulos. Eu sou pródomos. Eu sou precursor. Olha, eu vou preparar o caminho. Quando o texto fala, vou preparar o caminho, e ele fala assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, o que nós entendemos? O texto é ilustrativo, ele mostra o tamanho, nos dá a ideia de uma imensidão e das acomodações imensuráveis. Godet, em sua exposição sobre este versículo, diz o seguinte: a imagem deriva-se dos imensos palácios orientais, em que há aposentos, não apenas para o soberano e os herdeiros do trono, mas para todos os filhos do rei, não importa quão numerosos sejam. Quando ele fala assim, olha, a casa de meu pai, ele está dizendo, é um lar. Quando ele fala a casa de meu pai, ele está dizendo, é um lugar vivo, é um lugar aconchegante, é um lugar de amor. Eu sei que vocês estão tristes, baqueados, chateados, mas estejam comigo, não percam a fé. Nesse momento, Jesus percebeu a tristeza profunda daqueles discípulos. Da mesma forma, nós também passamos por grandes tristezas. Às vezes perguntamos, será que Deus existe? Por que Deus permite tanta pandemia, tanta morte? Por que tantas tragédias? Por que meu coração não consegue se alegrar? Por que eu vivo nessa situação de baixo astral? Você pergunta isso. E eu pergunto também. Não sou diferente de você. Quando Jesus percebeu todo esse clima entre os discípulos, ele vem com mansidão, com tranquilidade, com uma palavra de conforto, dizendo, olha, continue crendo, porque eu sei que vocês vão sofrer, eu sei que vocês vão morrer, eu sei que vocês vão passar por dor, por enfermidades, por lutas, perseguições, eu sei disso tudo. Mas não se esqueçam, eu sempre estarei com vocês. E se a morte chegar, e eu sei que ela vai chegar, eu estarei com os braços estendidos para cada um de vocês, para todos aqueles que creem em mim, e levarei com segurança para a casa do meu Pai. E lá vocês vão ser bem recebidos. Lá vai ser um lugar aconchegante. Lá vai ser um lugar de imensa beleza. Por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Meu amado, é assim que Jesus nos trata. Jesus nunca tinha falado com tanta clareza sobre o céu como ele fala agora para os seus discípulos. Ele teve e tem autoridade para falar desse assunto porque ele veio de lá. Ele conhece a casa do Pai. Ninguém melhor do que Jesus para dizer, olha, eu vim de lá e vou levar você para lá.
Por isso que no começo eu disse que nenhum líder religioso, nenhum fundador de seita ou de grandes religiões aí, eles não tiveram tal autoridade porque eles morreram. Jesus não, ele veio dos céus, se fez homem, morreu, ressuscitou, foi para o céu e vai retornar para nos conduzir com segurança para o céu. Por isso que eu creio em Jesus. Por isso que Jesus faz parte da minha vida. Por isso que eu não estou afiliado a nenhuma outra religião e nenhuma filosofia de vida. Porque esses homens que passaram não puderam oferecer nada. Nada. E é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eu tenho tudo para oferecer para vocês. Mas é necessário que vocês continuem crendo em mim. E por último, Jesus está confortando aqueles corações, fortalecendo a fé daqueles discípulos, dizendo: olha, eu vou voltar. Creio nisso. Eu vou voltar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando o lugar estiver ornamentado para a sua igreja, e ela estiver preparada para ser levada, Cristo virá dos céus, a fim de levá-la consigo. É isso que está dizendo. Quando ele fala assim, olha, eu vou preparar lugar para vocês, nós entendemos que os discípulos representavam a igreja. Quando ele fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, crer em Deus, crer também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo, olha, essa crença não é só para vocês. A crença e a certeza é para todos. Comuniquem isso a todos. Preguem, falem a todos. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão caminhando para o inferno. Pessoas estão sem esperança. E Jesus está dizendo, transmitam a todos que eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não existe, não existiu e nem existirá outro líder igual a Jesus. Porque só ele tem palavras de vida eterna. Meu querido, quer melhor conforto do que estas palavras de Jesus? Você que está numa crise, olha, você que foi acometido aí por essa Covid, ou alguém da sua família, a nossa região crescendo, pessoas preocupadas, pessoas com medo, pessoas, muitas delas, presas em casa, com medo. Jesus está dizendo, olha, não tenho medo. Isso não significa que você não vá se prevenir. Tem que se prevenir, tem que tomar todos os cuidados, tem que usar a máscara. Bem, mas ele disse, olha, mas se caso você vier a falecer de Covid ou não, infarto ou não, ou de outro problema, entendam uma coisa, eu estou com vocês. Os meus braços estão estendidos. Eu sou a segurança de vocês até a casa do Pai. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, não existe outra. Eu sou a vida, não existe outra. Estas são as palavras de Jesus. E a conclusão qual que é? É o seguinte, quando ele fortalece a fé daqueles discípulos, está dizendo, olha, continuem comigo. Não perca o foco da fé. Meu querido,
Da mesma forma, Jesus está dizendo para você: espere mais um pouco. Eu estou chegando. Resistam. A coroa vos espera. Não percam de vista o meu reino, o céu, Deus, a morada. Vocês estão sendo aperfeiçoados, preparados para ter um dia um corpo glorificado. Eu sou fiel. Eu não estou mentindo. Eu não estou enganando vocês. A casa de meu pai é muito grande. Passar a eternidade com Deus vai ser algo muito bom, a tal ponto que o texto que nós lemos no começo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Olha, meu querido ouvinte, você que me assiste, não se limite apenas a esta vida. Se você se preocupar somente com essa vida, você é o pior dos homens. A proposta de Jesus é o seguinte: continue crendo. A vida é passageira, mas o que eu tenho para oferecer é eterno. Eternidade junto comigo. Que você possa pensar sobre tudo aquilo que diz a palavra de Deus, tudo aquilo que nós falamos essa noite. Se você está em dúvida, se você está com medo, preocupado, abatido, cabisbaixo, levante a cabeça. Olhe para Jesus. Siga em frente. E eu tenho a plena certeza que os braços dele estão estendidos para te guiar, confortar, te animar e levar para junto do Pai. Que Deus assim te abençoe. Amém. Diante destas palavras, daquilo que nós falamos e ouvimos, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre as águas turvas. E vai ser um solo, e quem fará esse solo vai ser o meu filho Rubem. Ele vai participar conosco nesse momento. Acompanhe comigo e preste bastante atenção na letra desse cântico. Sobre as águas turvas da vida que se tem, de cada curvo que espera além, a brisa que impulsiona só numa direção impede qualquer outra intenção. Chego em cada curva, surpreso ao encontrar que nada existe para me esperar. O sol logo se esquece de vir iluminar e o medo toma cedo seu lugar. Vento que me vem de fora, força para retornar contra as águas que me levam ao sabor do seu vagar. Porto firme e seguro,
Meu ouvinte, meu amigo, você que me assiste, mesmo se estivermos em águas turvas, nunca se esqueça que os braços de Jesus estão estendidos para conduzi-lo a um barco seguro. Quero orar por você nesse instante. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela certeza que nós temos em Cristo. A certeza de irmos para o céu. Muito obrigado porque nós já sabemos que Jesus está preparando o caminho. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que a casa já está montada nos esperando. Sabemos, ó Deus, que os dias são difíceis, as lutas são imensas. E quando viermos a falecer, nós já sabemos que estaremos indo para a casa eterna. Deus de amor, que em nome de Jesus, se caso alguém que está nos assistindo não tenha ainda a certeza da vida eterna, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que ele possa aceitar, que ele possa crer. Se caso quem está nos assistindo esteja passando por dias difíceis, medo, dor, perda, problema financeiro, seja o que for, ó Deus, que em nome de Jesus ele seja confortado, para que ele possa sentir-se completamente amparado em Ti. Abençoa, Pai eterno, o nosso término de noite e nos dê uma boa semana. Em Cristo nós oramos. Amém. Meu irmão, nosso desejo é que você tenha uma boa semana, sabendo que quem te sustenta é Deus. Como eu disse no começo, nossos trabalhos estão suspensos até o dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto, os trabalhos retornarão. Aqui em Porto Belo. A nossa igreja fica na rua José Manuel Serpa, 362, no centro. E a partir do dia 2 de agosto, os trabalhos serão apenas 2, enquanto estivermos nessa pandemia. De quinta-feira, às 19h30, aos domingos, às 19h. Em Zimbros, os trabalhos serão às quartas-feiras, às 19h, e aos domingos, às 9h da manhã. Ali, a nossa congregação fica na rua Rio Piquiri 120. E o nosso irmão evangelista Gideel é quem está nos auxiliando naquela congregação. Fica o nosso abraço. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa semana. Amém.